Vi minha própria filha derramando um pozinho branco na minha sopa enquanto ela pensava que eu estava no banheiro. Meu coração quase parou ali mesmo, na porta da cozinha, escondida como uma ladra na minha própria casa. Carla estava de costas para mim, mexendo delicadamente na tigela azul que eu sempre uso, aquela que ganhei da minha sogra há mais de 40 anos. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas tinha determinação naqueles movimentos. Minha filha, minha única filha. A menina que eu embalei no colo durante noites inteiras de febre, que eu ensinei a andar, a falar, a rezar. Estava tentando me matar. Naquele momento, senti como se tivesse levado um soco no peito. Sabe quando você pensa que conhece alguém completamente e de repente descobre que estava vivendo com um estranho? Era isso. Só que pior, porque era minha filha, o ser humano que eu mais amei na vida inteira. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. E se você já desconfiou de alguém da família, me conta também. Porque o que eu vou dividir com você agora mudou minha vida para sempre e pode salvar a sua também. Meu nome é Maria Aparecida dos Santos Silva. Tenho 68 anos. Sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E até aquele dia de dezembro de 2024, eu achava que conhecia minha filha melhor que qualquer pessoa no mundo. Criei ela sozinha desde os 23 anos, quando meu marido Osvaldo morreu num acidente de trabalho na fábrica têxtil do centro da cidade. Foram 45 anos de luta, de costurar até as mãos sangrarem, de virar noites inteiras, fazendo enxoval de noiva para as madames da cidade, negando tudo a mim mesma para que minha filha nunca sentisse falta de nada. Paguei escola particular, inglês, natação, piano. Cada real que eu economizava era pensando no futuro da Carla. Naquela manhã de sexta-feira, o calor de dezembro estava insuportável em Sorocaba. Eu tinha levantado às 5h30, como sempre faço há mais de 40 anos, para regar as plantas antes do sol castigar. Carla estava morando comigo há 3 meses, desde que se separou do Ricardo. Apareceu na minha porta numa terça-feira chuvosa de setembro com 2 malas e os olhos vermelhos de tanto chorar. É claro que eu disse sim quando pediu para ficar. Que mãe não diria? Mas agora, lembrando daqueles 3 meses, percebo todos os sinais que eu ignorei. Ela fazia perguntas estranhas sobre minha saúde, sobre meus remédios. Começou a mexer nos meus papéis, escrituras, extratos bancários, certidões. Várias vezes encontrei tudo fora de ordem. E as ligações suspeitas começaram em novembro. Carla saía para o quintal para atender. Falava baixo. Uma tarde consegui ouvir pedaços. Quanto tempo demora esse tipo de processo? Tem que parecer natural. Ela não desconfia de nada. A gota d'água foi quando encontrei uma anotação que caiu da bolsa dela. Cartório, transferência de bens, acelerar processo, consultar sobre interdição. Quando confrontei, ela disse que estava se informando sobre questões legais para o futuro. Mentira. Tudo mentira. E no fundo, eu já desconfiava. Mas que mãe quer acreditar que sua filha é capaz de algo assim? Mãe, posso ajudar com alguma coisa? Ela tinha perguntado naquela manhã, aparecendo na cozinha de pijama, com aquele sorriso que eu conhecia desde pequena. Mas agora, lembrando daquele momento, percebo que havia algo diferente no olhar dela. Algo frio. Não precisa, filha. Você descansa. Sei como tem sido difícil para você. Difícil. Se eu soubesse o que ela realmente estava planejando, jamais teria usado essa palavra. Eu estava fazendo sopa de mandioquinha com carne, receita que aprendi com minha mãe. Carla ficou ali me observando cozinhar, fazendo perguntas sobre temperos, sobre o tempo de cozimento. Eu achava que era nostalgia. Na verdade, ela estava estudando minha rotina. Mãe, por que você não vai descansar? Eu termino aqui para você. Imagina, Carla. Já está quase pronto. Mas você tem trabalhado tanto. Deixa eu cuidar do almoço por uma vez. Aquela insistência deveria ter me alertado. Carla nunca tinha se oferecido espontaneamente para cozinhar. Mas mãe é assim, não é? A gente quer acreditar no melhor dos nossos filhos. Por volta das 11h30, senti aquela pontada na bexiga. Idade não perdoa nada, e depois dos 60 cada ida ao banheiro vira uma urgência que não dá para adiar.
Eu sabia que não daria para segurar até depois do almoço, principalmente com aquele calor infernal de dezembro que fazia a gente beber água o tempo todo. Vou só no banheiro rapidinho, Carla. Você pode mexer a sopa de vez em quando para não grudar? Você sabe como ela gruda fácil no fundo da panela. Claro, mãe. Fica tranquila, eu cuido de tudo aqui. Tranquila. Como eu podia ficar tranquila se estava caminhando direto para uma armadilha que minha própria filha tinha preparado? Saí da cozinha em direção ao banheiro social, mas algo me fez parar no corredor. Sabe quando você tem uma sensação estranha, como se alguém estivesse te alertando sobre algum perigo? Foi exatamente isso que senti. Talvez tenha sido intuição de mãe, ou talvez minha mãe lá do céu me protegendo, ou talvez Deus mesmo me alertando sobre o que estava para acontecer. O fato é que resolvi voltar para pegar um papel higiênico do armário da cozinha. A casa é pequena, construída na década de 70, e da entrada do banheiro social dá para ver a cozinha inteira. Foi quando vi a cena que me traumatizou para o resto da vida. Carla estava de pé ao lado do fogão, com um pequeno envelope branco nas mãos. Desses de farmácia, que se usa para remédio em pó. A postura dela era de quem estava fazendo algo proibido. Ombros tensos, cabeça girando para os lados, movimentos rápidos e precisos. Ela olhou para a sala, olhou para o corredor onde eu supostamente estava e então, com a naturalidade de quem praticou aquilo várias vezes, despejou todo o conteúdo do envelope na minha tigela. A azul. A que eu sempre uso desde que me casei. A que tem uma pequenininha rachadura na borda, mas que eu nunca consegui jogar fora porque tem valor sentimental. Meu mundo desabou naquele segundo. Literalmente desabou. Sabe quando dizem que a vida passa como um filme na cabeça da gente? Foi isso que aconteceu. Em 2 segundos, eu revisei 45 anos de maternidade. Vi ela dando os primeiros passos na sala de casa. Vi ela chorando no primeiro dia de aula, agarrada na minha perna pedindo para não ir. Vi ela de vestido branco na formatura do ensino médio, me agradecendo por ter conseguido uma bolsa na faculdade particular. Vi ela de véu e grinalda no casamento que custou metade das minhas economias. E agora estava vendo ela tentando me assassinar na minha própria cozinha, com a mesma naturalidade com que fazia um café da manhã. Ela mexeu a sopa com a colher de pau, distribuindo bem o pó. Depois, guardou o envelope no bolso do pijama rosa que eu mesmo tinha costurado para ela no Natal passado, e voltou a mexer normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de cometer o crime mais hediondo que uma filha pode cometer contra uma mãe. Minha filha, minha menina. A criança que eu neguei comida para que ela pudesse comer melhor. A menina para quem eu menti sobre não ter dinheiro para um vestido novo, só para poder comprar material escolar mais caro para ela. A jovem por quem eu recusei 3 pedidos de casamento, porque não queria que ela tivesse padrasto. Estava tentando me envenenar. Entrei no banheiro com as pernas bambas, como se tivesse levado uma surra. Sentei na privada e chorei em silêncio, mordendo a mão direita para não fazer barulho. Lágrimas grossas, daquelas que vêm do fundo da alma, molharam minha blusa florida que eu tinha costurado no mês anterior. 45 anos criando uma filha sozinha. 45 anos de sacrifício absoluto. 45 anos negando a mim mesma qualquer prazer, qualquer luxo, qualquer relacionamento amoroso. Para isso, para descobrir que a pessoa em quem mais confiei no mundo, a única pessoa pela qual eu daria minha vida sem hesitar, queria me ver morta. Mas então, no meio daquele desespero todo, algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar à raiva. Uma raiva fria, calculista, que eu nunca tinha sentido na vida. A mesma raiva que me fez trabalhar 16 horas por dia depois que o Osvaldo morreu. A mesma força interior que me fez recusar 3 pedidos de casamento para não trazer padrasto para minha filha. A mesma determinação que me fez costurar de madrugada quando ela estava doente e eu precisava pagar médico particular. Se ela queria jogar esse jogo, eu ia jogar também, mas com minhas regras. Puxei a descarga, lavei o rosto com água gelada para disfarçar o choro e voltei para a cozinha. Carla estava na pia, lavando as mãos com aquele sabonete líquido de erva doce que eu sempre compro no mercado do seu João.
Perfeita atuação de filha cuidadosa, de filha que acabou de preparar carinhosamente o almoço para a mãe. Pronto, mãe, a sopa está no ponto certinho, do jeitinho que a senhora gosta. Obrigada, querida. Você é um anjo mesmo. Anjo. Se eu soubesse que estava elogiando o próprio demônio disfarçado de filha amorosa. Ela serviu 2 tigelas com todo o cuidado do mundo. A azul para mim, a envenenada, uma branca com florzinhas para ela, a limpa. Levamos para a mesa da sala, como sempre fazíamos desde que ela voltou para casa. Era nosso momento sagrado de conversa, de mãe e filha, de cumplicidade. Ou era o que eu pensava até descobrir que estava sendo preparada para morrer. Carla, esqueci de pegar pão na padaria do seu Mário. Será que você pode ir buscar rapidinho? Você sabe que eu não consigo comer sopa sem pão. É mania boba minha, mas... Ah, mãe, vamos comer enquanto está quentinha e depois eu vou buscar. Ou então, a senhora come assim mesmo, só hoje. Não, filha. Você conhece suas manias de velha. Não desce sem o pãozinho francês fresquinho. Ela suspirou com aquela impaciência típica dela, que eu conhecia desde a adolescência. Tá bom, mãe. Mas come devagar porque está muito quente, viu? Muito quente. Ou muito envenenado, não é mesmo, minha filha querida? Assim que ela saiu de casa, pegou a bolsa e atravessou a rua em direção à padaria, eu levantei da mesa com uma agilidade que não sentia há anos. Foi como se a adrenalina tivesse me dado 20 anos de volta. Corri até a cozinha. Sim, corri. E fiz a única coisa que minha consciência permitia naquele momento. Troquei as tigelas de lugar. A azul, com o veneno, foi para o lugar dela. A branca, com florzinhas, limpa e segura. Para o meu. Justiça poética. Ou talvez eu estivesse me tornando tão fria e calculista quanto minha própria filha. Quando Carla voltou com o pão quentinho, embrulhado em papel pardo, eu estava sentada exatamente na mesma posição, com o mesmo sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Ela se acomodou na cadeira dela, partiu o pão em pedaços pequenos e começamos a almoçar em um silêncio que me pareceu eterno. Ficou uma delícia essa sopa, mãe. Como sempre. Você sempre elogiou minha comida, não é, filha? Desde pequeninha. Sempre. A senhora cozinha melhor que qualquer restaurante. Mentirosa. Hipócrita. Assassina em potencial, elogiando a comida da própria vítima. Comemos por alguns minutos sem conversa. Eu mal conseguia engolir, não de medo do veneno, já que eu sabia que estava segura, mas da tensão absurda daquele momento. Era como estar dentro de um filme de suspense, só que a vítima e o assassino eram mãe e filha, e a arma do crime estava no próprio prato do criminoso. Carla comia normalmente, sem desconfiança alguma. Por que desconfiaria? Ela achava que tinha controle total da situação. Na cabeça dela, eu ia morrer ali naquela mesa, talvez em alguns minutos, e todos os problemas financeiros dela estariam resolvidos. Herança garantida, vida nova, consciência limpa, porque afinal foi morte natural, coitada da mamãe, o coração já estava fraquinho mesmo. Mas então eu precisava saber mais. Precisava ouvir da própria boca dela qual era exatamente o plano. Precisava entender como uma menina que eu criei com tanto amor tinha se tornado capaz de uma coisa dessas. Carla, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você está feliz morando aqui comigo? Ela parou de comer por um instante. Por que está perguntando isso? Só curiosidade. Às vezes sinto que você fica meio impaciente comigo. Imagina, mãe. Você me acolheu quando eu mais precisei. Só estou meio estressada com essa separação. E os documentos que você andou mexendo no meu escritório? Encontrei tudo bagunçado ontem. A colher dela tremeu ligeiramente. Que documentos? Os do terreno do vovô e os extratos bancários. Ah, isso é que eu queria ajudar você a organizar essas coisas. Você está ficando mais esquecida, mãe. Esquecida. Mais uma mentira para justificar o injustificável. Entendo. E aquelas ligações para o cartório? Ouvi você falando sobre transferência de propriedade. Agora ela parou completamente de comer. O rosto dela mudou de cor. Mãe, eu estava só me informando sobre questões burocráticas, para o futuro. Para o meu futuro ou para o seu?
O silêncio que se instalou entre nós foi cortante. Carla me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes: medo, culpa e algo mais sombrio. Você está bem, mãe? Está falando umas coisas estranhas. Estou ótima, filha. Nunca estive melhor. Foi quando ela começou a passar mal, exatamente como eu sabia que ia acontecer. Primeiro foi só um desconforto no estômago. Ela levou a mão à barriga, fez uma careta e tentou disfarçar. Acho que comi muito rápido. Depois vieram as náuseas. Ela ficou pálida, os olhos começaram a lacrimejar. Mãe, acho que vou vomitar. O que foi, querida? Alguma coisa que comeu? A sopa estava estranha? A ironia da minha pergunta era deliciosa e terrível ao mesmo tempo. Eu estava sentindo um prazer sombrio em ver a justiça acontecendo bem na minha frente. Carla levantou da mesa cambaleando, as pernas fracas. Desculpa, mãe. Vou ao banheiro. E saiu correndo. Ouvi o som dos vômitos, violentos e contínuos. Eram aqueles vômitos desesperados de quem está expulsando algo muito ruim do organismo. Fiquei sentada na mesa, terminando minha sopa lentamente. A branca, a limpa, a que não tinha veneno nenhum. Cada colherada era uma vingança silenciosa contra 45 anos de ingenuidade maternal. 15 minutos depois, ela voltou para a sala. O rosto estava cinza, suado, os cabelos grudados na testa. Mãe, estou passando muito mal. Muito mesmo. Acho que foi alguma coisa na comida. Que estranho, filha. Eu comi a mesma coisa que você e estou perfeitamente bem. Não, mãe, a senhora não entende. Está muito forte. Parece intoxicação alimentar grave. Tenho certeza que foi algo que comemos. Intoxicação alimentar. Se ela soubesse como estava certa, mas pelos motivos completamente errados. Quer que eu chame uma ambulância? Ou prefere que eu leve você no pronto-socorro? Não sei. Acho que sim. A dor está ficando insuportável. Foi nesse momento que decidi que era hora de ela saber a verdade. Levantei da mesa calmamente, caminhei até ela, que estava se segurando no braço do sofá, e sentei bem ao lado. Carla estava se contorcendo de dor, suando frio. Filha, antes de chamar a ambulância, preciso te contar uma coisa muito importante. Ela me olhou através da dor, tentando focar o olhar embaçado. Eu vi você colocando o pozinho branco na minha sopa. O mundo parou. Carla ficou paralisada por um segundo, os olhos arregalados de puro terror. Era como se todo o sangue tivesse sumido do rosto dela. Do que você está falando, mãe? Eu vi, Carla, quando fingi que ia ao banheiro. Vi você despejando aquele envelope na minha tigela azul. Vi você mexer bem mexidinho para o veneno se espalhar. Vi você guardar o envelope no bolso do pijama. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, mas não sei se eram de dor física, de medo ou de desespero por ter sido descoberta em flagrante. Mãe, a senhora está delirando. Precisa de ajuda médica também. Essa intoxicação afetou sua cabeça. Não, querida. Quem precisa urgentemente de ajuda médica é você, porque você acabou de comer o próprio veneno que preparou com tanto carinho para sua mãe. E foi aí que ela entendeu completamente. Viu o momento exato em que a ficha caiu, quando ela percebeu a armadilha perfeita em que havia caído. O olhar de dor se transformou em terror puro, em pânico absoluto. Você trocou as tigelas? Troquei, minha filha. Troquei enquanto você foi buscar o pão que eu inventei que queria. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora precisa chamar uma ambulância agora mesmo. A senhora não entende. Aquilo pode me matar. Pode? Então você sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Sabia que era letal. Carla desabou completamente. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Chorou com uma intensidade que eu nunca tinha visto, nem quando ela era criança. Eram lágrimas de dor física misturadas com desespero de quem foi pega na própria armadilha mortal. Por favor, mãe, me perdoa. Eu estava desesperada. O divórcio me deixou na pior. As dívidas. Eu não queria te machucar de verdade. Não queria me machucar? Levantei do sofá e fiquei de pé na frente dela, olhando para baixo como se fosse um juiz condenando uma criminosa. 45 anos, Carla. 45 anos da minha vida dedicados inteiramente a você. Cada real que ganhei,
Cada lágrima que derramei, cada noite mal dormida, tudo foi por você. E essa é a sua forma de me agradecer? Me matando? Mãe, por favor, chama a ambulância. A gente pode conversar depois. Eu te explico tudo. Agora eu não tenho mais pressa, não é mesmo? Afinal, você planejou isso há quanto tempo? Desde quando voltou para casa? 3 meses estudando minha rotina, mexendo nos meus documentos, fazendo ligações suspeitas? Ela não conseguia mais falar de tanta dor, apenas gemia e chorava desesperadamente. E vocês, que estão me ouvindo, o que fariam se descobrissem que a pessoa que mais amam no mundo, que vocês sacrificaram a vida inteira para criar e proteger, queria vê-los mortos só por dinheiro? Chamariam ajuda médica imediatamente ou deixariam que a justiça divina seguisse seu curso natural? 5 minutos se passaram. 5 eternos minutos vendo minha filha se contorcer de dor no sofá da sala, implorando por uma ambulância, enquanto eu permanecia sentada na minha poltrona favorita, aquela de tecido florido que comprei numa liquidação há 10 anos. 5 minutos que pareceram 5 horas, 5 dias, 5 anos. 5 minutos para tomar a decisão mais difícil da minha vida: salvar ou não a pessoa que tinha tentado me assassinar. Vocês devem estar se perguntando: que tipo de mãe sou eu? Que tipo de mulher deixa a própria filha agonizando na sala de casa? Pois eu vou explicar exatamente que tipo. Sou o tipo de mãe que descobriu, aos 68 anos, que dedicar a vida inteira a alguém não garante amor de volta. Sou o tipo de mulher que aprendeu que bondade excessiva pode ser interpretada como fraqueza, que sacrifício incondicional pode ser visto como obrigação, não como amor. Naqueles 5 minutos intermináveis, minha mente foi bombardeada por lembranças. Vi a Carla bebê quando teve pneumonia aos 8 meses e eu passei 3 noites acordada no hospital rezando. Vi ela aos 7 anos, quando zombaram do tênis furado dela, e eu trabalhei 2 semanas direto para comprar um novo. Vi ela aos 15, consolando no meu colo quando o primeiro namorado terminou com ela. E agora estava vendo essa mesma menina agonizando no meu sofá por causa do próprio veneno que preparou para me matar. Mas então olhei para ela. Realmente olhei. Carla estava com o rosto todo suado, tremendo, as mãos apertando a barriga como se estivesse tentando segurar as próprias vísceras. Os cabelos grudados na testa, a pele com uma cor amarelada que eu nunca tinha visto antes. E por um segundo, só por um segundo, vi a menininha de 5 anos que chorava quando o joelho sangrava depois de cair da bicicleta. A mesma menininha que corria para os meus braços sempre que tinha pesadelo, que me chamava de mamãezinha, com aquela voz doce de criança. Por um momento, o instinto maternal falou mais alto que a traição. Por um momento, esqueci que essa mulher gemendo no meu sofá havia tentado me assassinar 1 hora antes. Está bem, Carla. Vou chamar a ambulância. O alívio no rosto dela foi instantâneo e absoluto, como se tivesse ganhado na loteria, como se tivesse recebido o perdão de Deus, como se tivesse sido salva da morte certa. Obrigada, mãe. Obrigada. Eu te explico tudo depois. Eu te prometo que explico tudo direitinho. Prometo que explico. Como se uma explicação pudesse consertar uma tentativa de homicídio. Como se palavras pudessem apagar o que ela tinha feito. Peguei o telefone fixo. Sim, eu ainda tenho telefone fixo. Desses antigos com fio espiral que a Carla sempre disse que eu deveria trocar por um sem fio moderno. E disquei 192. Enquanto o telefone tocava naqueles bips repetitivos, olhei fixamente para minha filha. Ela estava aliviada, achando que tinha ganhado mais uma na vida. Mas eu estava apenas começando a partida de xadrez mais importante da minha existência. Alô, central de emergências? Alô? Preciso de uma ambulância urgente na Rua das Acácias, 247, Vila Santa Terezinha, em Sorocaba. Minha filha está passando muito mal. Qual o tipo de mal-estar, senhora? Pode me descrever os sintomas? Olhei para Carla, que me observava atentamente, como se cada palavra minha fosse decisiva para sua vida. E era mesmo. Parece intoxicação alimentar grave. Vômitos intensos, dores abdominais muito fortes, sudorese excessiva. A paciente está consciente? Qual a idade dela? Está consciente, sim.
43 anos. E quando começaram os sintomas? Há mais ou menos 20 minutos, logo depois do almoço. A ambulância será enviada em alguns minutos. A senhora pode me passar mais detalhes sobre o que ela comeu? Isso pode ajudar os paramédicos. Parei por um segundo. Era exatamente nessa hora que eu poderia contar toda a verdade. Poderia dizer: ela comeu veneno porque estava tentando me matar e acabou comendo o próprio veneno por engano. Mas alguma coisa dentro de mim não conseguia pronunciar essas palavras. Sim, ela comeu sopa de mandioquinha com carne que eu preparei para o almoço. Comida caseira, ingredientes frescos. A senhora comeu a mesma comida? Comi. E a senhora está passando bem? Estou perfeitamente bem. Que estranho. Mais algum sintoma além dos vômitos e dores abdominais? Olhei para Carla novamente. Ela estava me ouvindo atentamente. E percebi que havia algo diferente no olhar dela. Não era só agradecimento por eu estar salvando sua vida. Era também medo. Medo do que eu poderia contar para os paramédicos, para a polícia, para qualquer pessoa. Ela está suando muito, pálida, com dificuldades para falar, respiração um pouco ofegante. Entendi. Mantenham ela hidratada com pequenos goles de água se ela conseguir beber. Coloquem ela em posição confortável e não deixem ela sozinha. A ambulância chegará em aproximadamente 15 minutos. Muito obrigada. Desliguei o telefone e voltei para a poltrona. Carla me olhava com uma expressão complexa. Gratidão, vergonha, medo, tudo misturado numa cara só. Mãe, não fala nada agora, Carla. Economiza energia. Você vai precisar. Mas eu não conseguia ficar quieta. O silêncio naquela sala estava me matando. Precisava entender. Precisava ouvir da boca dela como tinha chegado a esse ponto. Como uma filha que eu amei incondicionalmente tinha chegado ao ponto de querer me assassinar. Só me explica uma coisa enquanto esperamos a ambulância, Carla. Por que, filha? Por que você quis me matar? Eu preciso entender. Ela fechou os olhos, como se a pergunta doesse mais que o veneno queimando no estômago dela. Ficou assim por quase um minuto, só respirando pesado e gemendo baixinho. Eu não era para ser assim, mãe. Não era para dar errado. Não era para dar errado? A indignação subiu pela minha garganta como lava de vulcão. Carla, você não está entendendo a pergunta. Eu não perguntei por que deu errado. Eu perguntei por que você quis me matar. Eu não queria te matar, mãe. Não mente para mim. Não agora. Você colocou veneno na minha comida, Carla. Veneno letal. Na comida que eu fiz com carinho para você, como sempre fiz a vida inteira. Ela começou a chorar. Lágrimas grossas que escorriam pelo rosto suado e pálido. Eu estava desesperada, mãe. Você não entende. Você não faz ideia da situação que eu estava vivendo. Então me explica. Me faz entender como uma filha que eu criei com tanto amor, que eu sacrifiquei minha vida inteira para dar o melhor, chega ao ponto de querer matar a própria mãe. Carla respirou fundo, ainda se contorcendo de dor, mas conseguiu começar a falar. E o que ela me contou me chocou mais do que a própria tentativa de assassinato. O divórcio, mãe. O Ricardo, ele me destruiu completamente, me deixou sem nada. Literalmente sem nada. Mas você disse que foi você quem pediu o divórcio. Menti para a senhora. Menti sobre tudo. Quem pediu foi ele, depois que descobri que me traía há 2 anos com a secretária dele. Por que mentiu, Carla? Porque tinha vergonha de ter sido traída, jogada fora como lixo depois de 15 anos de casamento. A separação foi um pesadelo, mãe. Ele tinha advogado bom, influência. Saí com as roupas do corpo e todas as dívidas que ele fez no meu nome. 240 mil reais. 240 mil reais. Como minha filha devia tanto e eu não sabia. E por que você nunca me contou sobre essa situação, filha? Por que nunca pediu minha ajuda? Porque eu sabia que a senhora ia querer me ajudar, e eu sabia que a senhora não tinha esse dinheiro. A senhora é aposentada, ganha um salário mínimo, vive apertada. Como ia poder me ajudar? Não tinha esse dinheiro. Se ela soubesse, se ela tivesse a menor ideia de quanto dinheiro sua mãe, pobrezinha, realmente tinha. Então você decidiu me matar para herdar o pouco que eu tenho e quitar suas dívidas? Não foi assim, mãe.
Não foi uma decisão que eu tomei de uma hora para outra. Não foi algo que eu planejei friamente. Ah, não? Então como foi? Porque envenenar alguém não é algo que acontece por acidente, Carla. Ela tentou se sentar melhor no sofá, ainda gemendo de dor, mas aparentemente determinada a me explicar como tinha chegado a esse ponto. Eu estava conversando com uma advogada sobre falência pessoal. Ela mencionou heranças, que dívidas podem ser quitadas com patrimônio deixado pelos herdeiros. Aí comecei a pensar, como seria mais fácil se a senhora não estivesse mais aqui? E você decidiu acelerar o processo. Comecei a pesquisar na internet sobre mortes naturais, sintomas de problemas cardíacos. Descobri substâncias que causam parada cardíaca em idosos e médicos raramente desconfiam. E onde conseguiu o veneno? Com o farmacêutico da Drogacil, o Rodrigo Silva. Disse que era para ratos. Ele não fez perguntas, estava interessado em me impressionar. Rodrigo Silva. Eu conhecia aquele garoto desde menino, e ele ajudou minha filha a conseguir veneno para me assassinar. E você se aproveitou do interesse dele, da boa vontade dele, para conseguir o que queria. Mãe, eu estava desesperada. Eu não tinha mais opções. Para de usar essa desculpa, Carla. Desespero não justifica querer assassinar ninguém, muito menos sua própria mãe. Principalmente quando você nem sequer tentou conversar comigo sobre suas dificuldades. O som da sirene da ambulância começou a se aproximar, ainda distante, mas audível. Carla pareceu aliviada ao ouvir, mas eu me senti estranhamente triste, porque eu sabia que quando ela saísse daquela casa para o hospital, nossa relação mãe e filha tinha acabado para sempre. Não ia haver perdão para isso. Não ia haver volta. Carla, antes dos paramédicos entrarem aqui e levarem você, preciso que você saiba de algumas coisas. Coisas muito importantes. O olhar dela mudou. De alívio por causa da ambulância que se aproximava para preocupação com o tom da minha voz. Que coisas, mãe? Primeiro, eu sei muito mais sobre essa situação toda do que você imagina. Como assim? Você acha que eu não percebi suas ligações estranhas? Você acha que eu não vi você mexendo nos meus documentos? Você acha que eu sou uma velha boba que não entende nada do que acontece na própria casa? Mãe, Deixa eu terminar, Carla, porque agora é minha vez de falar, e você vai me escutar. A sirene estava cada vez mais próxima. Talvez uns 5 minutos para chegarem na minha rua. Tem 3 semanas que eu instalei câmeras de segurança nesta casa. Câmeras pequenas, discretas, que você nem sonha onde estão. O rosto dela ficou branco. Mais branco do que já estava por causa do veneno queimando no estômago. Câmeras? Que câmeras? Câmeras que gravaram tudo, Carla. Você mexendo nos meus papéis no meio da madrugada, achando que eu estava dormindo. Você fazendo ligações suspeitas no quintal, falando sobre acelerar processos e fazer parecer natural. Você pesquisando na internet sobre venenos, sobre sintomas de parada cardíaca, sobre como assassinar pessoas idosas sem despertar suspeitas. Mãe, pelo amor de Deus, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. As gravações falam por si só. Inclusive a gravação de hoje de manhã, de você colocando o veneno na minha sopa. O desespero no rosto dela era total agora. Percebeu que tinha sido completamente flagrada, que não havia como negar, como mentir, como se esquivar. E tem mais uma coisa que você precisa saber, minha filha querida. O quê? Eu não sou a velhinha pobre e desamparada que você pensa que eu sou. A expressão de confusão dela teria sido cômica se não fosse trágica. Como assim, mãe? Você lembra da herança do meu pai, aquela que você sempre achou que era só aquele terreno pequeno em Itu que não valia nada? Lembro. Pois saiba que aquele terreno que não vale nada vale hoje R$ 840 mil. A prefeitura aprovou um loteamento de alto padrão na região e o valor disparou nos últimos 2 anos. Os olhos dela se arregalaram como se tivessem visto um fantasma. E sabe aqueles extratos bancários que você ficou mexendo durante semanas, tentando descobrir quanto sua mãe pobrezinha tem guardado na conta? Mãe, aqueles extratos que você viu são apenas de uma conta corrente básica onde eu deposito minha aposentadoria. Eu tenho mais 4 contas em bancos diferentes, além de investimentos em CDB, Tesouro Direto e até algumas ações que um corretor amigo do seu pai me ajudou a comprar há 20 anos.
Carla estava em choque absoluto. Choque pela descoberta de que eu tinha muito mais dinheiro do que ela jamais imaginou. E choque por perceber que eu sabia exatamente o que ela estava fazendo há meses. Quanto você tem, mãe? No total, filha querida, meu patrimônio atual está avaliado em aproximadamente R$ 1.700.000. R$ 1.700.000. 7 vezes mais do que as dívidas dela. Era isso o que eu valia morta para minha filha. Era esse o preço que ela tinha colocado na minha vida. A ambulância estava chegando. Ouvi ela virando na minha rua, a sirene cada vez mais alta. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, Carla? Qual, mãe? A voz dela saiu fraca, quase inaudível. Se você tivesse simplesmente me contado sobre suas dívidas, sobre seus problemas financeiros, sobre a situação desesperadora que você estava vivendo, eu teria ajudado você. Sem questionar, sem julgar, sem humilhar. Porque é isso que mães fazem pelas filhas. É isso que eu sempre fiz por você a vida inteira. Ela desabou em lágrimas no momento em que a ambulância parou na frente de casa. Eram lágrimas diferentes agora. Não só de dor física, mas de arrependimento profundo, de percepção do erro gigantesco que havia cometido. Mas agora não vou ajudar mais nada, Carla. Porque você escolheu me ver como inimiga, como obstáculo, como problema a ser eliminado. Não como mãe, não como a pessoa que te ama mais que tudo neste mundo. O som da sirene parou. Ouvi as portas da ambulância batendo, passos apressados no portão, vozes masculinas. E agora você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas, sozinha. Bati palmas para chamar a atenção dos paramédicos que já estavam no portão. Abri a porta para os paramédicos, 2 homens de uniforme azul, um moreno de uns 30 anos e um loiro mais novo, talvez uns 25. Ambos carregando uma maleta de equipamentos médicos e uma maca dobrável. Boa tarde, senhora. Somos do SAMU. A senhora que ligou? Sim, fui eu. Minha filha está passando muito mal. Entrem, por favor. Eles entraram rapidamente e se dirigiram direto para o sofá onde Carla estava. O paramédico moreno, que parecia ser o mais experiente, imediatamente começou a examinar minha filha. Qual o nome da paciente? Carla. Carla Santos Silva. Carla, você está me ouvindo bem? Ele falou diretamente com ela, verificando a reação dos olhos dela com uma pequena lanterna. Pode me dizer como está se sentindo? Estou com muita dor na barriga. E náusea. Muita náusea. A voz dela saiu fraca, mas audível. O paramédico loiro começou a verificar a pressão arterial e a temperatura, enquanto o moreno continuava as perguntas. Quando começaram os sintomas, Carla me olhou, como se estivesse pedindo permissão para falar. Ou talvez pedindo para eu não contar a verdade. Há uns 40 minutos, ela respondeu. O que você comeu hoje? Sopa. Sopa de mandioquinha. Pressão está 90/60, temperatura 37,8, informou o paramédico loiro. Está baixa. E febre baixa, mas presente. O moreno se virou para mim. Senhora, a filha da senhora tem algum problema de saúde conhecido? Toma algum medicamento? Não. Nenhum problema de saúde grave, só toma anticoncepcional. E a senhora comeu a mesma comida? Essa era a pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que poderia mudar tudo. Comi. E não sentiu nada? Nada. Estou perfeitamente bem. Os 2 paramédicos se entreolharam com uma expressão de estranhamento. Que estranho. Se fosse intoxicação alimentar, a senhora também deveria estar passando mal, já que comeram a mesma coisa. Pois é, eu também achei estranho, respondi, mantendo o tom de voz neutro. Carla, você comeu mais alguma coisa além da sopa? Alguma fruta? Algum doce? Qualquer coisa? Não, só a sopa mesmo. O paramédico moreno pegou o estetoscópio e começou a auscultar o coração e os pulmões dela. Coração acelerado, mas batimentos regulares, pulmões limpos. Ele se virou para mim novamente. Senhora, vamos levar ela para o hospital para exames mais detalhados. Pode ser intoxicação alimentar atípica, alguma alergia que nunca se manifestou antes, ou mesmo algum vírus. O importante é fazer exames de sangue e acompanhar a evolução. Claro, vocês acham que é grave? Pelos sintomas não parece ser grave,
mas é melhor investigar no hospital. Senhora, quer acompanhar sua filha? Carla me olhou com uma expressão desesperada, esperando que eu dissesse sim, que fosse com ela, que continuasse sendo a mãe dedicada e protetora que sempre fui. Não, eu fico em casa. Tenho algumas coisas importantes para resolver aqui. A decepção no rosto dela foi devastadora. Ela entendeu perfeitamente o que eu quis dizer com coisas importantes para resolver. A senhora tem certeza? Hospitais podem ser lugares solitários para quem está sozinho. Tenho certeza. Ela já é uma mulher adulta. Pode se cuidar sozinha. Os paramédicos prepararam a maca, ajudaram Carla a se levantar do sofá e a se deitar. Ela estava fraca, mas conseguia andar com ajuda. Mãe, ela me chamou quando já estava na maca, pronta para ser levada. O quê? Você não vai mesmo comigo? Olhei nos olhos dela. Olhei bem fundo, procurando ali a menininha que eu tinha criado, que eu tinha amado incondicionalmente. Mas tudo o que vi foi uma mulher de 43 anos que tinha tentado me assassinar 1 hora antes. Não, Carla. Não vou. Eles a levaram, carregaram a maca até a ambulância, colocaram ela lá dentro e partiram com a sirene ligada. Eu fiquei na porta de casa, vendo a ambulância dobrar a esquina e desaparecer. Sozinha. Voltei para dentro da casa que de repente parecia maior, mais vazia, mais silenciosa. Sentei na minha poltrona e fiquei ali por alguns minutos, apenas respirando, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 horas. Minha filha tinha tentado me matar. Minha filha havia planejado meu assassinato durante semanas. Minha filha me via como um obstáculo que precisava ser removido. E agora eu precisava decidir o que fazer com essas informações. Levantei da poltrona e fui buscar minha agenda telefônica. Sim, eu ainda uso agenda telefônica de papel, daquelas antigas com espiral. Sentei na mesa da cozinha e comecei a fazer as ligações mais importantes da minha vida. A primeira foi para meu advogado, Dr. Henrique Almeida, que me atendia há mais de 15 anos e que tinha cuidado do inventário do meu marido quando ele morreu. Escritório do Dr. Henrique, boa tarde. Boa tarde. É a Maria Aparecida dos Santos Silva. Preciso falar urgentemente com o doutor. Um momento, Dona Maria. Dona Maria, como está? Há quanto tempo não conversa comigo? Oi, Dr. Henrique. Estou bem, mas preciso marcar uma consulta urgente. É sobre meu testamento. Seu testamento? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Alguma coisa muito grave. E eu preciso fazer alterações importantes no documento. Pode ser amanhã de manhã? Claro que pode. Às 9 horas está bom para a senhora? Perfeito. E doutor, o senhor pode trazer informações sobre como proceder em casos de tentativa de homicídio dentro da família? Houve um silêncio do outro lado da linha. Tentativa de homicídio? Dona Maria, a senhora está bem? Quer que eu chame a polícia? Estou bem, doutor, mas vou precisar de orientação jurídica completa. Nos vemos amanhã. A segunda ligação foi para minha irmã Teresa, que mora em Santos e que sempre foi minha confidente em momentos difíceis. Teresa, é a Maria. Preciso te contar uma coisa muito séria sobre a Carla. Você pode conversar agora? Claro, irmã. O que aconteceu? Contei tudo para minha irmã. Desde as suspeitas, passando pela descoberta, até o momento em que a ambulância levou Carla embora. Teresa ficou em choque. Maria, você tem certeza do que está falando? A Carla tentou te envenenar? Tenho certeza absoluta. E tenho as gravações das câmeras como prova. Meu Deus do céu, o que você vai fazer? Vou fazer justiça, Teresa. Depois de 43 anos sendo mãe, descobri que existem coisas que não têm perdão, nem mesmo quando vem de uma filha. A terceira ligação foi a mais difícil de todas, para a Delegacia da Mulher de Sorocaba. Delegacia da Mulher, boa tarde. Boa tarde. Quero registrar um boletim de ocorrência sobre tentativa de homicídio. Senhora, pode me passar seus dados e me explicar a situação? Maria Aparecida dos Santos Silva, 68 anos. Minha filha tentou me envenenar hoje durante o almoço. E vocês, que estão me acompanhando nessa história, o que acham que uma mãe deve fazer quando descobre que a filha tentou matá-la? Perdoar em nome do amor incondicional
ou fazer justiça em nome de todas as mães que já foram traídas pelos próprios filhos que criaram com tanto amor? Na manhã seguinte, acordei às 5:30 como sempre. Mas minha casa estava diferente. Silenciosa demais. Vazia demais. Era a primeira vez em 3 meses que eu não ouvia a Carla roncando no quarto dela, o barulho da descarga às 6 da manhã, os passos até a cozinha para pegar água. Pela primeira vez em 43 anos de maternidade, eu acordei sabendo que minha filha me odiava o suficiente para querer me ver morta. Fiz meu café da manhã, pão com margarina, café preto, uma banana, como se fosse um dia normal. Mas não era um dia normal. Era o dia em que eu ia oficializar o fim da minha relação com a pessoa que eu mais amei na vida. Às 8:30, peguei minha bolsa marrom de couro sintético, a mesma que uso há 5 anos, e saí de casa. A manhã estava fresca, aquele friozinho gostoso de dezembro que antecede o calor do dia. Caminhei até o ponto de ônibus, pensando na conversa que teria com o Dr. Henrique. Como uma mãe explica para um advogado que precisa tirar a própria filha do testamento porque ela tentou assassiná-la? O escritório do Dr. Henrique fica no centro de Sorocaba, na Rua da Penha, numa casa antiga que foi transformada em escritório de advocacia. Quando cheguei, a secretária já me esperava. Bom dia, Dona Maria. O doutor está esperando a senhora. Bom dia, querida. Entrei na sala dele com aquelas estantes cheias de livros de direito, a mesa de madeira escura cheia de papéis e o Dr. Henrique com sua cara séria de sempre. Dona Maria, sente-se. Pode me explicar melhor essa história de tentativa de homicídio? Não consegui dormir direito depois da nossa conversa ontem. Contei tudo para ele. Desde as suspeitas sobre o comportamento estranho da Carla, passando pela descoberta das câmeras, até o momento em que vi ela colocando veneno na minha sopa. O doutor Henrique ficou em silêncio durante todo o relato, apenas anotando alguns pontos num bloco de papel. Dona Maria, a senhora tem essas gravações? Tenho. Estão salvas no meu celular e também num pendrive que deixei em casa. E a senhora já registrou o boletim de ocorrência? Registrei ontem à tarde. A delegada disse que preciso levar as provas hoje mesmo. Perfeito. Agora, sobre o testamento. A senhora quer excluir completamente a Carla da herança? A pergunta me pegou de surpresa. Excluir completamente. Isso significava que, quando eu morresse, minha filha não receberia nem R$ 1 do que eu construí ao longo da vida. É isso mesmo que eu quero, doutor. A senhora tem certeza? Porque essa é uma decisão irreversível. Uma vez que eu alterar o testamento e a senhora assinar, não tem volta. Pensei nos 43 anos de maternidade, nas noites acordada quando ela estava doente, nas economias que fiz para pagar escola particular, no casamento que custou uma fortuna, na ajuda que ela nunca pediu porque achou que eu era pobre. Tenho certeza absoluta. E para quem a senhora quer deixar o patrimônio? Para instituições de caridade, quero deixar metade para o Hospital de Câncer de Sorocaba e metade para o Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo. O doutor Henrique parou de escrever e me olhou. Dona Maria, são quase R$ 2 milhões. A senhora tem certeza de que não quer deixar pelo menos uma parte para algum parente? Sua irmã Teresa, por exemplo? A Teresa já tem o dela. E as instituições vão fazer melhor uso do meu dinheiro do que qualquer pessoa da família. Muito bem. Vou preparar o novo testamento. Ficará pronto até amanhã. Obrigada, doutor. Saí do escritório com uma sensação estranha, alívio misturado com tristeza. Era libertador saber que estava tomando a decisão certa, mas doloroso aceitar que chegara ao ponto de ter que deserdar minha própria filha. Da Rua da Penha, caminhei até a Delegacia da Mulher. A delegada Patrícia Alves, uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos presos num coque, me recebeu com a seriedade que a situação exigia. Dona Maria, a senhora trouxe as provas? Mostrei as gravações no meu celular. A delegada assistiu tudo em silêncio. Carla mexendo nos meus papéis, fazendo ligações suspeitas, pesquisando sobre venenos na internet e finalmente colocando o pó branco na minha sopa. Meu Deus! É prova incontestável de tentativa de homicídio. A senhora sabe que substância era essa que ela colocou na comida? Sei. É um composto químico que ela conseguiu numa farmácia, dizendo que era para ratos,
Pode causar parada cardíaca. E onde está sua filha agora? No hospital. Ela acabou comendo o próprio veneno porque eu troquei as tigelas de lugar. A delegada me olhou com uma expressão difícil de decifrar. A senhora trocou as tigelas sabendo que havia veneno? Essa era a pergunta que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. A pergunta que me fazia questionar se eu era vítima ou cúmplice. Troquei. E se você quer saber se me arrependo, a resposta é não. Se a situação se repetisse, eu faria exatamente a mesma coisa. Dona Maria, tecnicamente a senhora poderia ser acusada de lesão corporal, já que permitiu conscientemente que ela consumisse uma substância tóxica. Eu estava me defendendo, delegada. Foi legítima defesa. Sim, foi. E qualquer juiz entenderá isso. Vou expedir um mandado de prisão contra sua filha assim que ela tiver alta do hospital. Saí da delegacia com a sensação de dever cumprido. Justiça seria feita. Carla pagaria pelo que fez. Cheguei em casa por volta do meio-dia. A casa continuava silenciosa, mas agora o silêncio tinha um significado diferente. Não era mais a casa onde eu morava com minha filha. Era a casa onde eu descobri que minha filha queria me assassinar. O telefone tocou. Era o hospital. Senhora Maria, aqui é a enfermeira Luciana, do Hospital São Paulo. Sua filha Carla Santos Silva está internada aqui desde ontem. Sim, eu sei. Como ela está? Ela está bem, senhora. Os exames não detectaram nada grave. Deve ter alta ainda hoje. Mas ela está pedindo muito para falar com a senhora. Quer saber se a senhora pode vir aqui? Carla queria falar comigo. Provavelmente para se explicar, para pedir perdão, para tentar consertar o que não tinha mais conserto. Não posso ir hoje. Estou ocupada. A senhora tem certeza? Ela está muito aflita, chorando bastante. Tenho certeza. Quando ela tiver alta, pode pegar um táxi para casa. Mas, senhora, ela não tem dinheiro para táxi. E disse que não tem para onde ir além da casa da senhora. Não tem para onde ir. A filha que tentou me matar não tinha para onde ir. A ironia era amarga. Isso não é mais problema meu. Ela que se vire. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Carla sairia do hospital sem dinheiro, sem casa, sem ninguém para buscá-la. Era exatamente o que ela merecia, mas uma parte de mim, a parte mãe, sentia pena. Essa parte mãe sempre foi meu problema. Durante 43 anos, ela falou mais alto que a razão. Foi ela que me fez aceitar Carla de volta em casa, mesmo sabendo que algo estava estranho. Foi ela que me fez perdoar todas as mentiras, todas as desculpas, todos os sinais de que minha filha estava planejando algo terrível. Mas agora essa parte mãe estava morta. Morreu no momento em que vi Carla despejando veneno na minha sopa. O telefone tocou novamente. Dessa vez, era a própria Carla. Alô, mãe? O que você quer, Carla? Mãe, por favor, vem me buscar. Eu preciso conversar com a senhora. Não tenho nada para conversar com você. Mãe, eu sei que errei. Sei que fiz uma coisa terrível. Mas posso explicar. Não precisa explicar nada. Você já explicou ontem tudo o que eu precisava saber. Mãe, me perdoa. Por favor. Eu estava desesperada. Não sabia o que fazer. Carla, você pesquisou na internet como me matar. Você conseguiu veneno especificamente para me causar parada cardíaca. Você planejou meu assassinato durante semanas. Isso não é desespero, é premeditação. Mas eu sou sua filha, mãe. A senhora não pode me abandonar assim. Sou sua filha. Como se isso justificasse tudo. Como se o amor materno fosse obrigação, não escolha. Você é minha filha, sim. E foi justamente por isso que sua traição doeu tanto. Porque eu jamais imaginei que a pessoa que mais amei na vida pudesse querer me ver morta. Mãe, e tem mais uma coisa, Carla. A polícia tem as gravações das câmeras. Tem prova de tudo o que você fez. Um mandado de prisão vai ser expedido assim que você sair do hospital. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. A senhora me denunciou? Denunciei, como qualquer cidadã faria com alguém que tentasse assassiná-la. Mas eu sou sua filha. Você ser minha filha deveria ter te impedido de tentar me matar, não me impedir de buscar justiça.
Mãe, pelo amor de Deus, eu vou presa. Você quer ver sua própria filha na cadeia? Quero ver justiça sendo feita. E se isso significa você presa, que seja. A senhora está sendo cruel demais comigo. Cruel. Ela tentou me assassinar e eu estava sendo cruel por denunciá-la. Carla, crueldade foi você colocar veneno na comida que eu fiz com amor para você. Crueldade foi você planejar minha morte durante semanas. Crueldade foi você me ver como obstáculo, não como mãe. Mãe, eu posso mudar. Posso ser uma filha melhor. Me dá mais uma chance. Mais uma chance. Depois de tentar me matar, ela queria mais uma chance. Não existe mais uma chance depois de tentativa de homicídio, Carla. Algumas coisas não têm perdão. Então a senhora vai me abandonar? Depois de 43 anos sendo minha mãe, vai me abandonar? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Sim, eu ia abandoná-la. Depois de 43 anos sendo mãe, depois de dedicar minha vida inteira a ela, eu ia abandoná-la. Porque ela me abandonou primeiro, no momento em que decidiu que eu valia mais morta que viva. Já fui sua mãe por tempo suficiente, Carla. Agora você precisa aprender a viver com as consequências das suas escolhas. Mãe! Desliguei o telefone. Sentei na poltrona da sala e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela mãe que eu fui. Chorei pela filha que ela foi. Chorei pelos 43 anos de ilusões que desabaram em uma tarde de dezembro. Mas no meio das lágrimas, senti algo que não esperava. Alívio. Alívio por finalmente estar livre. Livre da culpa de não ser mãe suficiente. Livre da obrigação de perdoar tudo em nome do amor incondicional. Livre para viver os anos que me restavam sem medo de ser traída por quem mais amava. O telefone tocou mais uma vez. Era o Dr. Henrique. Dona Maria, tenho uma informação importante. Meu contato no hospital me disse que sua filha fugiu. Saiu escondida pela tarde, sem dar baixa, sem falar com ninguém. Carla tinha fugido. Claro que tinha fugido. Sabia que seria presa assim que colocasse os pés na rua. Obrigada por me avisar, doutor. A senhora acha que ela pode tentar alguma coisa contra a senhora? Pode voltar aqui em casa? A pergunta me fez pensar. Carla estava desesperada, sem dinheiro, sem casa, com mandado de prisão expedido. O que uma pessoa desesperada é capaz de fazer? Não sei, doutor, mas não tenho medo dela. E era verdade, não tinha medo. Por mais paradoxal que parecesse, depois de descobrir que minha filha tentou me matar, eu me sentia mais segura, porque agora eu sabia exatamente quem ela era. Não tinha mais ilusões, não tinha mais pontos cegos. O perigo estava identificado. Naquela noite, deitei na minha cama com a sensação de que um ciclo havia se encerrado. O ciclo da Maria Aparecida, mãe dedicada, que abria mão de tudo pela filha. Amanhã começaria o ciclo da Maria Aparecida, que vive para si mesma. E vocês, que acompanharam essa história até aqui, já conseguem me julgar? Já sabem se concordam com minhas escolhas ou se acham que uma mãe jamais deveria abandonar uma filha, não importa o que ela fizesse? Pois eu vou contar para vocês o que aconteceu nos dias seguintes. E aí vocês decidem se eu sou uma mãe corajosa ou uma mulher cruel. 3 dias se passaram sem notícias da Carla. 3 longos dias em que eu vivi numa espécie de limbo emocional, oscilando entre alívio e uma ansiedade estranha que eu não conseguia explicar. Era como se uma parte de mim estivesse esperando alguma coisa acontecer. Uma ligação desesperada, uma batida insistente na porta, uma notícia dramática no jornal local. Qualquer coisa que me dissesse o que tinha acontecido com minha filha após ela fugir do hospital como uma criminosa. Durante esses 3 dias, descobri como é silenciosa uma casa quando você mora sozinha depois de décadas convivendo com outra pessoa. Não havia mais o som da descarga às 6 da manhã. Não havia mais passos pela madrugada indo até a cozinha buscar água. Não havia mais o ruído da televisão ligada em volume alto porque a mãe está ficando surda. A casa parecia maior, mais vazia, mas também mais minha. Tentei manter a rotina normal. Acordava às 5h30, fazia meu café, regava as plantas, costurava algumas peças para as clientes da vizinhança. Mas vez ou outra me pegava olhando para o quarto que havia sido da Carla,
imaginando onde ela estava dormindo, se estava comendo direito, se havia encontrado algum lugar minimamente seguro para se esconder da polícia. E então me dava um tapa mental. Por que eu estava me preocupando com alguém que havia planejado meu assassinato? Por que esse maldito instinto maternal ainda funcionava depois de tudo o que ela me fez? Na quarta-feira de manhã, enquanto eu regava minhas plantas no quintal, os gerânios vermelhos que sempre foram meu orgulho, o portão dos fundos se abriu com aquele rangido característico que há anos eu dizia que ia mandar consertar. Era ela. Carla estava parada ali, magra como eu nunca a tinha visto, com uma sacola de supermercado do Pão de Açúcar na mão, o cabelo despenteado e oleoso, uma blusa azul amarrotada que eu nunca tinha visto. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Fiquei parada, segurando o regador, observando aquela figura que um dia foi minha filha e agora parecia uma estranha. Ela também me olhava, como se estivesse medindo minha reação, calculando se eu ia gritar, chamar a polícia ou simplesmente mandar ela ir embora. Oi, mãe. A voz dela saiu rouca, cansada. Voz de quem não dormiu direito há dias. O que você está fazendo aqui, Carla? Vim buscar minhas coisas. Só isso. Não vou demorar. Ela caminhou pelo quintal como se fosse território inimigo, pisando nas pedrinhas com cuidado, evitando fazer barulho. Quando passou por mim, senti um cheiro azedo, mistura de suor com roupa suja. Minha filha, que sempre foi vaidosa, que gastava uma fortuna em perfumes e cremes, cheirava a desespero. Entramos na casa. Ela foi direto para o quarto que ocupara nos últimos 3 meses. O mesmo quarto que foi dela durante a infância, com as paredes ainda decoradas com adesivos de flores que eu tinha colado quando ela tinha 12 anos. Começou a jogar roupas na sacola de qualquer jeito, sem dobrar, sem organizar. Eu fiquei observando da porta, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Onde você estava esses 3 dias? Ela parou de arrumar as roupas e me olhou. Havia círculos escuros ao redor dos olhos dela, a pele pálida e ressecada. Na rodoviária do Tietê, dormindo nos bancos quando os seguranças não me expulsavam, tomando banho no banheiro público usando sabonete líquido das mãos, comendo os restos que os passageiros deixavam nas lanchonetes. A imagem da minha filha, vivendo como moradora de rua na rodoviária mais movimentada do país, me atingiu como um murro no estômago. Por um segundo, o coração de mãe falou mais alto que a traição. Por um segundo, quis dizer: volta para casa, filha. A gente conversa, a gente resolve isso de algum jeito. Mas aí, lembrei do envelope branco sendo despejado na minha sopa. Lembrei das pesquisas sobre venenos no computador. Lembrei de 3 meses de mentiras e manipulação. E para onde você vai agora? Para São Paulo. Tenho uma prima distante lá, a Valdirene, filha da tia Conceição, lembra? Aquela que a gente só vê em velório. Vou tentar ficar na casa dela até conseguir me organizar. Prima distante. Carla sempre foi orgulhosa demais para pedir ajuda para a família. O fato de estar recorrendo a uma prima que mal conhecia mostrava o nível do desespero em que se encontrava. E como você vai explicar para ela por que está fugindo da polícia? Vou inventar alguma coisa. Que briguei com o ex-marido, que estou sendo perseguida. Qualquer coisa menos a verdade. E as dívidas de 240 mil reais? As dívidas vão ter que esperar, mãe. Agora minha prioridade é não ser presa. Na cadeia eu não vou conseguir pagar dívida nenhuma mesmo. Ela continuou arrumando a sacola. Colocou alguns produtos de higiene, um chinelo de quarto, o ursinho de pelúcia que ganhara de mim no aniversário de 10 anos e que nunca teve coragem de jogar fora. Ver aquele ursinho marrom desbotado sendo enfiado na sacola me causou uma dor inesperada. Carla, o que, mãe? Você tem dinheiro? Para a passagem? Para comer? Por que eu estava perguntando isso? Por que ainda me importava se ela tinha como se alimentar? Tenho uns 50 reais que consegui emprestado de um rapaz na rodoviária. Vai dar para a passagem até São Paulo e mais um lanche. 50 reais. Minha filha ia viajar para uma cidade onde não conhecia ninguém, sem casa, sem emprego, fugindo da polícia, com apenas 50 reais no bolso. Mãe, ela terminou de arrumar a sacola e se virou para mim. Foi a primeira vez em dias que nos olhamos diretamente nos olhos, realmente nos olhamos. Antes de ir embora, preciso falar uma coisa,
Preciso mesmo. Pode falar. Eu sei que o que eu fiz foi terrível. Sei que não tem perdão, que não tem justificativa, que não tem como consertar, mas eu quero que a senhora saiba que eu me arrependo. Me arrependo todos os dias, toda hora, a cada minuto, desde que acordei naquele hospital e vi a decepção nos olhos da senhora. Arrependimento não ressuscita morto, Carla, e você pretendia me matar. Eu sei, mãe. Eu sei. E é isso que mais me mata por dentro, saber que eu planejei tirar a vida da pessoa que mais me amou neste mundo, da única pessoa que realmente se importou comigo desde que eu nasci. Se você sabia disso, por que fez? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse impedir. Era a pergunta que me atormentava há dias. Se ela sabia que eu a amava, se sabia que eu faria qualquer coisa por ela, por que tentou me matar? Por egoísmo puro, mãe. Egoísmo e covardia. Porque era mais fácil me ver como vítima das circunstâncias do que admitir que precisava de ajuda. Era mais fácil culpar o mundo pelos meus problemas do que assumir minhas responsabilidades. E por que não conversou comigo? Por que não contou sobre as dívidas, sobre a situação real do seu divórcio? Porque eu tinha vergonha. E porque eu sempre achei que a senhora não tinha condições de me ajudar. Sempre vi a senhora como coitadinha, aposentada, vivendo apertada com um salário mínimo. Coitadinha. Ela me via como coitadinha enquanto planejava meu assassinato para herdar meu dinheiro. Ela caminhou até a porta da cozinha, mas parou antes de sair. A sacola pendurada no ombro parecia pesar mais que o mundo. Mãe, posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu tivesse conversado com a senhora sobre as dívidas, sobre a situação real que eu estava enfrentando, a senhora realmente teria me ajudado? Mesmo sendo muito dinheiro? A pergunta que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. A pergunta que me fazia repensar tudo o que aconteceu, que me fazia imaginar como nossa história poderia ter sido diferente. Sim, Carla. Teria ajudado sem hesitar um segundo. Teria quitado todas as suas dívidas e ainda sobrado dinheiro para você recomeçar a vida num apartamento seu, com móveis novos, com uma reserva para emergências. O rosto dela se desfez completamente. Ela soltou a sacola no chão, apoiou as duas mãos na parede e começou a chorar com uma intensidade que me assustou. Eram soluços profundos, desesperados, de quem acabou de entender a verdadeira dimensão do próprio erro. Então eu destruí nossa relação por nada. Por puro orgulho idiota de não querer admitir que era uma fracassada que precisava de ajuda da mãe. Você destruiu nossa relação porque escolheu me ver como problema, não como solução. Porque preferiu me ver morta a me ver decepcionada com suas dificuldades. A senhora tem razão. A senhora está completamente certa. Ela enxugou as lágrimas com a manga da blusa amarrotada. Eu sempre fui orgulhosa demais. Sempre quis resolver tudo sozinha. Sempre quis parecer forte, independente, bem-sucedida. E no final, esse orgulho idiota me levou a fazer a coisa mais covarde e repugnante que uma pessoa pode fazer. Tentar matar a própria mãe. Tentar matar a pessoa que mais me ama no mundo. Mais me ama. Ela usou o presente, não o passado, como se ainda acreditasse que eu a amava, apesar de tudo. Carla, esse amor morreu no momento em que você colocou veneno na minha comida. Algumas coisas matam o amor, e tentativa de homicídio é uma delas. Ela ficou em silêncio por um longo momento, apenas respirando pesadamente. Eu entendo, mãe, e não culpo a senhora por me odiar. Eu não te odeio, Carla. Ódio é um sentimento muito intenso e exige energia que eu não quero mais gastar com você. Eu simplesmente não sinto mais nada por você. Não sinto mais nada. As palavras saíram da minha boca com uma frieza que me surpreendeu. E era verdade. Olhando para ela ali, chorando, desesperada, eu não sentia amor, não sentia ódio, não sentia pena. Não sentia nada. Isso é pior que ódio, né? Muito pior. Ela pegou a sacola e caminhou até a porta. Mãe, tem uma última coisa que eu quero dizer. O quê? Obrigada. Obrigada por quê? Por não ter me deixado morrer. Por ter chamado a ambulância.
A senhora poderia ter deixado eu morrer envenenada pelo próprio veneno que preparei, e ninguém ia questionar. Seria justiça poética perfeita. Pensei nisso. Durante 5 minutos, pensei em deixar você morrer. E por que não deixou? Porque apesar de tudo o que você fez, eu ainda era sua mãe naquele momento. E mãe não deixa filho morrer, não importa o que ele tenha feito. Mas deixa filho ser preso. Deixa filho enfrentar as consequências dos próprios atos. Ela acenou com a cabeça, como quem finalmente entendeu uma lição importante. Tchau, mãe. Tchau, Carla. Ela saiu pelo portão dos fundos, o mesmo por onde tinha entrado. Eu a vi caminhando pela viela até desaparecer na curva da rua. Minha filha sumindo da minha vida para sempre, carregando uma sacola de supermercado com tudo o que restou de 43 anos de convivência. Voltei para dentro de casa e senti uma estranha sensação de vazio. Não era tristeza, não era alívio. Era apenas vazio, como se um pedaço da minha vida tivesse sido arrancado e no lugar tivesse ficado um buraco que nem doía nem cicatrizava. No dia seguinte, quinta-feira, o Dr. Henrique me ligou. Dona Maria, consegui uma informação sobre sua filha. Ela foi presa ontem à noite na rodoviária Tietê, em São Paulo. Estava tentando embarcar para o interior de Minas Gerais. Carla tinha sido presa. Depois de fugir por 4 dias, foi capturada tentando sair de São Paulo. E agora? Agora ela vai responder por tentativa de homicídio. Com as provas que temos, é quase certo que será condenada. Provavelmente entre 6 a 8 anos de prisão. 6 a 8 anos. Minha filha passaria os próximos 6 a 8 anos da vida na cadeia por ter tentado me matar. E quanto ao meu testamento, doutor? Está pronto. A senhora pode vir assinar quando quiser. Pode ser hoje à tarde? Pode sim. Às 3 da tarde, eu estava no escritório do Dr. Henrique assinando o documento que oficialmente retirava Carla da minha herança. Todo o meu patrimônio, R$ 1.700.000, seria dividido entre o Hospital de Câncer de Sorocaba e o Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo. Pronto, Dona Maria. Está tudo oficial. Obrigada, doutor. Saí do escritório com a sensação de ter fechado um ciclo definitivamente. Não havia mais volta. Carla não era mais minha filha no papel, assim como já não era mais no coração. Nos meses seguintes, descobri que ainda tinha muitos anos de vida pela frente. Sem a tensão de conviver com alguém em quem não confiava, redescobri quem eu era. Redecorei a casa, tirei as fotos da Carla, pintei as paredes de amarelo. Transformei o quarto dela num ateliê de costura. Comecei curso de artesanato na igreja, onde fiz amizade com Dona Ivone. Viajei para Santos para visitar minha irmã Teresa pela primeira vez em décadas. Comprei roupas novas, pintei o cabelo de castanho avermelhado. E aceitei jantar com seu Antônio, o viúvo gentil que há anos me convidava e eu sempre recusava porque minha filha precisa de mim. Descobri que aos 68 anos ainda podia ser feliz. Que amor próprio é mais importante que amor maternal doentio. Que uma mulher pode viver plenamente mesmo depois de perder quem pensava ser a mais importante da sua vida. A descoberta mais importante. Eu não tinha perdido uma filha. Tinha me encontrado como pessoa. Durante 4 décadas, me defini apenas como mãe. Quando essa relação se rompeu, em vez de vazia, me senti livre. 6 meses depois, recebi uma carta da penitenciária feminina de Tremembé. Reconheci a caligrafia que eu ensinei. Era uma carta de arrependimento. Carla assumindo finalmente ser egoísta desde criança, dizendo que o crime não foi desespero, mas culminação de uma vida sendo pessoa ruim. Pela primeira vez, sendo completamente honesta. Li 3 vezes, chorei de alívio e rasguei. Aquele capítulo estava encerrado. Hoje, 2 anos depois daquele dezembro que dividiu minha vida em 2 partes, antes e depois da sopa envenenada, quando as pessoas me perguntam se me arrependo das minhas escolhas, se não sinto falta da minha filha, se não pretendo perdoá-la um dia, se não vou visitá-la na prisão pelo menos uma vez, eu dou sempre a mesma resposta. Maternidade não é sacrifício eterno. Maternidade não é perdão incondicional sem limites. Maternidade não é aceitar qualquer coisa, inclusive tentativa de assassinato, em nome de um amor que se tornou doentio.
Maternidade verdadeira é ensinar o certo e o errado desde pequeno. É mostrar que ações têm consequências na vida real. É dar amor abundante, mas também exigir respeito mútuo. É formar um ser humano decente, não um adulto mimado que acha que pode fazer qualquer coisa porque mãe sempre perdoa. E quando um filho ultrapassa todos os limites imagináveis, quando comete o imperdoável, quando tenta tirar a vida da pessoa que lhe deu a vida, uma mãe tem o direito sagrado de dizer: chega, acabou. Eu te amei, te criei, te dei tudo o que pude durante décadas. Te ensinei valores que você escolheu ignorar. Agora você precisa viver com as escolhas que fez, e eu preciso viver com as minhas. Nos últimos 2 anos, recebi críticas e apoio. Dona Clotilde da padaria disse que mãe não abandona filho. O padre falou sobre perdão cristão. Algumas vizinhas cochicham que sou coração duro. Mas Dona Ivone, minha amiga do artesanato, disse que fiz certo. Minha irmã Teresa me apoiou. Seu Antônio, agora meu namorado oficial, me disse que uma mulher que se defende merece respeito. A opinião que mais me impactou veio da delegada Patrícia, que encontrei no banco. Em 20 anos com crimes familiares, vi muitas mães perdoarem e em poucos meses estarem na delegacia novamente com um novo crime do mesmo filho. A senhora foi a primeira que disse: não, acabou. Isso não faz da senhora uma mãe pior, faz uma mãe mais sábia. Confirmou o que eu já sabia. Amor verdadeiro às vezes significa saber quando parar de amar. Vocês que me acompanharam até aqui, que ouviram minha história do começo ao fim, que viram uma mãe de 68 anos descobrir que é possível reconstruir a vida depois do pior tipo de traição, agora já sabem o que pensam sobre minhas decisões. Alguns vão dizer que fui cruel, que abandonei minha filha no momento em que ela mais precisava de apoio, que uma mãe verdadeira perdoaria até tentativa de homicídio, que o amor maternal é incondicional por definição. Outros vão dizer que fui corajosa, que finalmente coloquei limites onde devia ter colocado há muito tempo, que ensinar consequências é o maior ato de amor que uma mãe pode dar a um filho, que me defender foi um ato de autoestima, não de crueldade. Eu sei exatamente o que penso. Pela primeira vez na vida, aos 68 anos, aprendi a me amar mais do que amava outra pessoa. E isso não me fez menos mãe, me fez mais mulher. Durante 43 anos, vivi em função de Carla. Quando essa relação se rompeu, em vez de vazia, me senti completa. Descobri personalidade própria, gostos próprios, sonhos próprios. Descobri que aos 68 anos ainda dava tempo de ser feliz por mim mesma. E hoje, aos 70 anos, posso dizer com certeza: tomei a decisão certa. Obrigada por terem chegado até o fim desta história. Se ela tocou vocês de alguma forma, se fez vocês repensarem os limites do amor familiar, se ajudou alguma mãe ou pai que está passando por situação parecida, então valeu a pena dividir o episódio mais doloroso e libertador da minha vida. E lembrem-se sempre: às vezes, amar alguém de verdade significa ter coragem de parar de amar quando esse amor se tornou destrutivo. Porque amor verdadeiro liberta, amor doentio aprisiona. E eu escolhi ser livre.